A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos nos situar, primeiro, no nosso estudo, lembrando que no capítulo 10, a semana passada, nós iniciamos uma nova sessão no estudo da segunda carta aos Coríntios. Até o capítulo 9 é uma carta. Do capítulo 10 ao capítulo 13 é outra carta, chamada Carta Severa. Eu só estou lembrando aquilo que já falei na semana passada. Essa Carta Severa, capítulos 10, 11, 12 e 13, foi escrita antes da segunda carta aos Coríntios. Só para os irmãos se localizar novamente. Então, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, abordando problemas sérios, como nós vimos, divisões, problemas sérios doutrinários, comportamento, como encaravam o Evangelho. Nesse ínterim apareceram os doutrinadores judaizantes, legalistas, e aqueles que amam a retórica, amam a beleza das palavras, e começaram a criticar Paulo, e a crítica foi aumentando, se tornou uma crítica mordaz, muito injusta, e os crentes estavam dando ouvidos a esses doutrinadores que passeavam lá pela igreja e que também estavam interessados nas bênçãos materiais da igreja de Corinto. E aí Paulo escreveu então essa chamada Carta Severa, que é este trecho. Aliás, este trecho de 10 a 13 aqui, do capítulo 10 ao capítulo 13, é um pedaço dessa carta, não se sabe do restante o que aconteceu. Então nós temos aqui a chamada Carta Severa, e depois que ele escreveu essa carta, em que Tito foi para a igreja, viu que a igreja se arrependeu das bobagens que fez, disciplinou aqueles que estavam fazendo coisas erradas no meio da igreja, Paulo escreveu o restante, que nós vemos aqui, que é a segunda carta, capítulos 1 a 9, se alegrando pelo fato da igreja ter se renovado, ter se arrependido dos seus erros, e aí Paulo fala inclusive da arrecadação para ajudar os irmãos da Judéia. Então entenda, nós estamos com duas cartas na mão aqui dentro da segunda carta aos Coríntios. E essa é a dificuldade de ver por que o tema se divide tão abruptamente assim quando termina o capítulo 9 e começa o capítulo 10. Porque são duas cartas que foram juntadas durante a história. Aí você vai falar, poxa, mas Deus não podia ter impedido isso, de haver essa mistura das cartas? É claro que Deus podia ter impedido. Mas quem disse que desta maneira que está aqui não foi a vontade de Deus? Está na cara que Deus quis que fosse dessa maneira. Qual é o motivo? É bom a gente estudar para descobrir, Eu acho que um dos motivos é a gente se aprofundar mais, procurar entender o que está nas entrelinhas dessa mistura das cartas. Mistura não, dessa junção das duas cartas. Procurar entender, e com isso a gente consegue, olhando para os fatos históricos, para a trajetória do apóstolo Paulo, a gente consegue lançar um pouco mais de luz na história da trajetória dele, das viagens, da obra missionária, e também com isso compreender um pouco mais da mentalidade dele e daquilo que ele ensinou. Quando a gente compreende melhor a pessoa e a sua mentalidade, os seus anseios, a gente consegue compreender melhor a mensagem da pessoa. É como uma carta, como eu já disse aqui, Você recebe uma carta de uma pessoa muito querida, com quem você conversou muito, tem muitos anos de amizade, e ela escreve de tal maneira que você entende o sentimento dela. Outra pessoa vai pegar essa carta e vai ler, e vai achar estranho o linguajar entre vocês dois. Fala, poxa, mas isso aqui não se fala, mas é coisa típica do seu relacionamento, então você entende. Por isso que se nós entendermos um pouco mais da personalidade do apóstolo Paulo, da sua mentalidade, do porquê ele escrevia assim, o que ele estava passando na época, vai ser muito mais fácil da gente entender a doutrina dele, o que ele está querendo nos ensinar. Veja por aí, meus irmãos, que estudar a palavra de Deus não é simplesmente ler, não é uma simples leitura devocional. É muito importante você fazer leitura devocional, com certeza. Uma leitura corrida da Bíblia também é importante, pegar um livro e lê-lo todinho assim num domingo. Isso é excelente para nós. Agora, nós só vamos saber os detalhes se nós nos detivermos nos detalhes, se nós fizermos uma pesquisa, se nós procurarmos entender, perguntar por que, Paulo, você escreveu isso? E, por falar nisso, vamos fazer
essa espécie de pesquisa literária agora, fazendo algumas perguntas para esse trecho. Primeiro, a pergunta óbvia e resposta óbvia. Quem escreveu isso aqui? Paulo, né? Usando as mãos de uma outra pessoa, ele deve ter ditado por um que chama-se amanuense, né? Uma espécie de um secretário de escrita. Paulo deve ter ditado. Segunda pergunta, para quem ele escreveu? Essas perguntas são importantes para nós estudarmos a Bíblia, viu? Quem escreveu? Para quem escreveu? Ele escreveu para as igrejas que se situavam na península da Acaia, no mundo grego, da qual, essa península, Corinto era a cidade principal, era o núcleo, centro econômico, cultural, administrativo da península da Acaia. Então ali nós temos a cidade de Corinto rodeada por outras cidades, e Corinto é uma cidade muito importante. Tanto é que, embora houvesse escravos e pessoas pobres em Corinto, sempre, né, no mundo grego romano, sempre assim. Todavia, essa cidade era bem mais abastada que as outras cidades gregas daquela região. Por exemplo, ao norte da península da Acaia, nós temos a Macedônia, que é uma região já mais em continente aberto. A Macedônia era uma região muito pobre. E na Macedônia nós encontramos igrejas muito importantes, como a igreja de Filipos, por exemplo. A igreja de Filipos era uma alegria só. Paulo escreve a carta aos Filipenses, é uma carta de alegria. Entre outras igrejas. Porém, lembrando, essas igrejas que estavam na Macedônia estavam situadas numa região muito pobre, como eu falei na semana passada. A Macedônia tinha sido expoliada pelos romanos. Os romanos tiraram todas as riquezas de lá por algum motivo. Saquearam as minas de ouro, as minas de prata, saquearam as finanças do povo. Aquele povo ficou pobre, mas as igrejas da Macedônia ficaram pobres financeiramente, materialmente, mas não ficaram pobres de caráter, não ficaram pobres de espírito, nem de esperança, nem de fé. Por quê? Porque Paulo elogia aqui, como nós vimos a semana passada e vamos ver novamente hoje, Paulo elogia as igrejas da Macedônia pela disposição que eles tiveram de contribuir para os pobres da Judéia. Como eu falei para vocês na última aula, nossos irmãos cristãos na Judéia estavam passando muitos apertos, muita necessidade. E Paulo pediu para os seus obreiros que iam passando pelas igrejas para recolher ofertas, para levar para ajudar esses irmãos. Mas para a Macedônia ele não pediu, porque é como se ele dissesse, eu não vou pedir para quem já é muito pobre, mas é muito pobre. Eu não vou pedir. Porém, nossos irmãos da Macedônia descobriram os propósitos de Paulo e falaram, Paulo, a gente quer cooperar, a gente quer ajudar nossos irmãos que estão apertados lá. Paulo, não, minha gente, vocês já estão com muita dificuldade. Eles insistiram, Paulo disse que eles rogaram ter a oportunidade de ajudar, de levantar a esmola para mandar para os irmãos da Judéia. Então você veja, a igreja não precisa ter dinheiro para fazer o bem, né? E nós vamos ver aqui também adiante na nossa leitura, que o apóstolo Paulo foi trabalhar na região da Acaia, principalmente na cidade dos Coríntios, na cidade de Corinto, né? Ele trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas, mas o sustento inicial dele veio de onde? Porque ele não pediu dinheiro para o pessoal de Corinto. De onde veio o sustento dele? Veio justamente dessas igrejas pobres. Eles deram dinheiro para Paulo poder viajar para lá e evangelizar aquela região. Repito, a igreja não precisa ter dinheiro para fazer o que é bom. A igreja precisa ter vontade de fazer, que Deus dá condições. Não há notícias de que nossos irmãos macedônios morreram de fome por causa disso. Pelo contrário, as descrições que a gente vê na Bíblia em geral mostram que eles eram felizes. Estavam na pobreza, na penúria, mas eles tiravam dinheiro do bolso, do sustento. Paulo, vá Paulo, Deus abençoe, está aqui o dinheiro para pagar a sua viagem, para você ir, para você se manter esse tempo lá naquelas regiões. Pega também esse dinheiro, leva para os irmãos lá de Jerusalém que estão passando necessidade. Isso é uma lição muito importante para nós. Isso é importante. Eu repito uma história aqui que eu conheci certa vez de uma senhora muito pobre, uma costureira, muito pobre. Ela costurava roupas, irmã em Cristo nós, costurava roupas, fazia roupa, remendava roupa, ela tirava somente o seu sustento, o que ela precisava comer e beber. O restante todinho ela entregava para a obra missionária. Não tinha nada, mulher, só tinha a comida e a bebida dela, e o restante era da obra missionária. Irmãos, é um exemplo para nós isso. Nós temos em abundância.
Nós precisamos investir na obra missionária. Hoje não é um culto missionário, mas a palavra é apropriada, né? Está de acordo com o contexto. Nós vamos ver outras coisas aqui também, embora Paulo recebesse sustento de outras igrejas e ele trabalhasse pelo seu sustento próprio, nós vamos ver que isso não é um mandamento do Senhor, que já tínhamos estudado, nós vamos ver novamente, que não é um mandamento que a pessoa trabalhe para poder trabalhar na obra, ela trabalhe para ter o próprio sustento. Não, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Tá? Então esse é um princípio bíblico desde o Antigo Testamento. E também vamos ver que, embora Paulo tivesse esses recursos providos pelos irmãos, ele também passou por agruras. Vamos passar a ler agora aqui. Nós temos 34 versículos, se não me engano, para cobrir nessa história, né? Um trechinho da Bíblia pequeno. 33 versículos. E vamos lendo aqui por partes. Paulo começa assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vos prega outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. E a partir do versículo seguinte ele começa a ser mais incisivo contra os falsos apóstolos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses 4 versículos aqui. Paulo está falando da própria insensatez, quer dizer, tolice, né? Bobeira própria, vamos dizer assim, no linguagem de hoje. Ele está, como se ele dissesse: aguenta aí que eu vou falar como se fosse uma pessoa meio sem juízo, né? Meio sem noção. Aguente, suporte-me ainda. Por que ele está falando isso? Ele está dando uma indireta, dando uma na canela dos nossos irmãos de Corinto, porque eles, na verdade, os nossos irmãos é que estavam sendo insensatos. Eles estavam dando ouvidos a pessoas que estavam pregando mentiras, pregando enganos, e eles estavam sendo insensatos. E Paulo é irônico aqui, então então vocês acham que eu não falo bem, que eu não me comporto bem, que eu não tenho uma retórica bonita, que as minhas palavras não são muito proveitosas, como esse pessoal tem falado, então vão me aguentando aí que eu vou continuar a falar então. Eu vou me defender. Vai aguentando essa minha doideira, essa minha maneira meio maluca de ser, que vocês não estão aprovando, vai aguentando e dê ouvidos ao que eu vou falar então. Porque aí eu vou continuar sendo insensato, mas insensato como? Ironicamente e do ponto de vista dos coríntios, né? E ele diz assim que é zeloso dos irmãos de Corinto, mas é com zelo de Deus. Não é um zelo próprio, não é interesseiro. Esses 4 primeiros versículos aqui ficam assim como se fosse uma coisa misteriosa, né? Mas a gente vai desvelar um pouquinho a partir do 5º versículo. Ele diz por que tem esse zelo da parte de Deus pela igreja. Por que é que ele é tão incisivo? Por que é que ele pega no pé das pessoas de Corinto? Por que ele chama atenção e quer disciplinar aqueles que estão em erro e estão dando ouvido a falsos pregadores? Ele diz, porque esse zelo que eu tenho, que arde em meu coração, que me move a fazer alguma coisa por vocês, é um zelo que vem de Deus. É Deus que está me inspirando eu fazer assim. E aí ele dá justificativa no versículo 2, na segunda parte ele diz, porque eu tenho prometido vocês como esposa para Cristo. Eu já falei para vocês que naquele tempo esposa era uma palavra que se referia à mulher que estava prometida já em casamento, então portanto ela não poderia mais abandonar aquela caminhada, uma espécie de noivado, já estava comprometida, já estava casada, só não tinha consumado o casamento, então era considerada esposa. Depois de casada era chamada de mulher. Esposa então era a noiva prometida já, moralmente falando, já casada, que não tinha consumado ainda. E Paulo diz, eu vos desposei com um só esposo, que é Cristo, para vos apresentar, quer dizer, não tinha consumado o casamento, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Então, olha só o que Paulo quer dizer. Como é que eu vou apresentar a igreja de Corinto, a Jesus, como virgem pura, se vocês estão se misturando com os outros ensinamentos? E ele fala duramente no versículo 4, nós dizemos, vocês estão dando ouvidos
Há outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Quer dizer, acabou a pureza. Não é mais uma virgem pura que está sendo levada para se casar com Jesus Cristo. Você acredita que seria aceita se fosse nessas condições por Jesus? É o que Paulo nas entrelinhas está dizendo. Eu não posso levar vocês nessas condições para Jesus, para apresentar Jesus. É por isso que eu tenho tanto zelo de vocês. Por isso que eu pego tanto no pé, porque é necessário que eu leve vocês com pureza até o Senhor. Paulo aqui está usando uma figura como se fosse padrinho, né? Conduzindo a noiva até o noivo para a cerimônia de casamento. O Antigo Testamento já dizia que um sumo sacerdote nunca podia se casar com uma mulher que não fosse virgem. Era obrigado por lei a se casar com uma virgem. Não vão me perguntar detalhes que eu não vou saber explicar também, só sei o que está na lei. E Jesus não é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz a Bíblia. Ele cumpre a lei. O seu casamento conosco, as bodas conosco são, quando nós nos apresentarmos a Ele, virgem, como igreja, o conjunto, virgem pura. Isto é, não pertence a ninguém, não foi de ninguém, não responde amorosamente a mais ninguém, apenas ao Senhor com quem a igreja vai se casar. Então, são palavras fortes, mas isso que Paulo quis dizer para a igreja, dizendo lá, meus irmãos, dizendo, como se dissesse, meus irmãos, vocês vão se casar com o Senhor dos céus e da terra, com Jesus Cristo. Deixa essa impureza de lado. Parem de se sujar com falsos ensinos, com falsos apóstolos, com o erro doutrinário. É um apelo veemente, né? Na linguagem da época era bastante compreensível isso. Hoje nós precisamos explicar, porque em 2000 anos a linguagem muda um pouco. Mas veja o peso da declaração de Paulo para aquela igreja. E no versículo 3 ele fala, porque nesse afã de apresentar vocês com pureza para o Senhor Jesus, versículo 3, eu tenho medo de que, como a serpente enganou Eva com astúcia, assim vocês também, de alguma sorte, sejam corrompidos nos vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Isto é, Eva enganou, aliás, a serpente, Satanás, através da serpente, enganou Eva no jardim e acabou com a vida dela, do marido dela e da humanidade, não foi? E Paulo está dizendo, eu tenho medo que isso aconteça com vocês também. Mas ele está dizendo aqui que o sujeito dessa ação é a serpente, é Satanás. Eu tenho medo que Satanás faça isso com vocês também. Corrompa o entendimento de vocês e vocês se apartem. O que é apartar? Separar. A palavra corrompidos aqui no grego, pteiro, em grego, dá a ideia de ruína, desedificação. Isso aqui, cair, tudo isso aqui desmanchar. Dá a ideia de rompimento eterno no original grego. É bom estudar um pouquinho, porque a gente começa a ter noção do que são as palavras. Então, essa destruição eterna de que Paulo está falando seria mais ou menos assim dentro da frase. Então eu tenho medo, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam alguns de vocês enganados de tal maneira que entrem em ruína eterna, sejam eternamente destruídos e se apartando da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então a coisa é séria. Paulo fala assim com essas cores, pinta a sua declaração com essas cores, porque era muito grave o assunto que ele estava abordando para aquela igreja. E versículo 4, porque se alguém prega para vocês outro Jesus, que não é aquele que nós temos pregado, ou se vocês recebem outro Espírito, que não é aquele que vocês receberam, ou outro Evangelho, que não é aquele Evangelho que vocês abraçaram, então vocês estão suportando de boa mente. Quer dizer, essas pessoas estão pregando livremente no meio de vocês um falso Cristo, um falso Evangelho e apresentando um falso Espírito para vocês. E vocês estão recebendo numa boa. Vocês estão dando ouvidos, estão seguindo esse caminho numa boa. Que coisa esquisita, gente. Como se Paulo dissesse. Então ele fala aqui até com uma pitada de desgosto e de ironia. De boa mente o suportais. E também se torna uma crítica para aquele povo, que era um povo que gostava de usar a cabeça, né? Os gregos, lembra que eu falei, né? É um povo que raciocinava, é um povo dado à filosofia, às meditações e à retórica, à oratória perfeitas. E Paulo está dizendo, esse pessoal vem com palavra toda florida, com uma retórica bonita, pregando um evangelho falso, uma palavra falsa, um espírito falso, um Jesus falso,
E vocês, que maravilha, que beleza. É doloroso ouvir isso. É o que Paulo estava falando para eles. E aí ele passa, até aqui ele falou da igreja, dos irmãos que estavam dando ouvido. A partir do versículo 5 ele passa a falar a respeito da atitude desses pregadores. Olha só como ele vai dizer. Ora, eu julgo que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está falando isso comparando com os outros apóstolos de Cristo. Depois ele vai falar mal dos apóstolos falsos. Eu não fui nada inferior aos melhores apóstolos. Por quê? Porque ele trabalhou mais. Tanto é que a reputação bíblica de Paulo é muito mais ampla, o trabalho dele é muito mais amplo, e nós vamos ver muitas coisas a respeito do ministério dele aqui. Pois ainda que eu seja rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. A palavra rude aqui no original grego, ou falto na palavra, não sei como está a sua tradução, é a palavra idiotes em grego, de onde a gente tira a nossa palavra idiota, né? Hoje idiota é um xingamento, quando a gente fala com uma pessoa idiota, a gente está pretendendo xingar a pessoa. E também no meio psiquiátrico ou psicológico existe a palavra idiota, que é alguma síndrome de algum processo mental falho, não sei explicar. Porém, no original grego, simplesmente significava uma pessoa que, comparada com outra, não tinha a mesma habilidade. Então Paulo está dizendo assim, eu sei que eu pareço idiota perto desses mestres. Quer dizer, eu pareço sem habilidade, não está se xingando, entendeu? Ele estava fazendo uma constatação típica da época. Eu sei que eu pareço um idiota, quer dizer, comparando com esses mestres, eu sou como uma pessoa que não tem habilidade para falar. Eu não tenho habilidade retórica, então eu perco de 10-0 para eles. Mas, embora eu seja idiota, rude na expressão, na palavra, na retórica, eu não sou rude, idiota no conhecimento, no entendimento. O que ele está mostrando com isso? Eu sei do que eu tenho falado. Eu tenho pregado para vocês a palavra que Deus colocou na minha boca, no meu coração, no meu entendimento. E eu entendo dessa palavra. Então, ele como se dissesse, eu estou falando como se fosse um cara sem juízo agora, tá? Porque eu estou me engrandecendo, então entendam isso, Coríntios, é como se eu fosse meio sem juízo. Eu entendo da palavra que eu estou pregando, ele quer dizer. Eu sei o que eu estou falando. Essa palavra veio de Deus, eu medito nessa palavra, eu estudei essa palavra, faz muitos anos que eu estou pregando, eu sei do que eu estou falando. Eu posso não falar bonito, eu posso não falar retoricamente de maneira que agrade vocês, mas eu sei do que eu estou falando. Esses caras dão de 10-0 em mim em retórica, em beleza de palavras, mas eu dou de 10-0 neles no conhecimento bíblico. Ele partiu para cima, né? Chutou o pau da barraca, como a gente costuma dizer aqui, né? E ele diz que tem demonstrado isso de todos os modos. Em outros lugares nós vamos ver que ele fala que esteve presente no meio do povo grego, principalmente na cidade de Corinto, e Deus usou para fazer milagre, para curar enfermos, sinais e maravilhas. Não foi só palavra, inclusive ele fala no começo, na primeira carta, que ele esteve presente no meio dos coríntios, não foi só em palavra, mas foi em palavra e em poder, ele disse. Então ele foi usado por Deus. Você consegue acreditar, meu irmão e minha irmã, você consegue acreditar que a igreja se esqueceu disso em poucos anos? De que Paulo esteve no meio deles, de que Paulo foi lá sozinho, trabalhou duramente com as mãos para se sustentar. Uma parte do sustento dele veio de um povo pobre de outras igrejas. Paulo batalhou, ganhou aquelas almas para Jesus, foi ganhando um por um, foi disputando, foi sendo perseguido, deu confusão naquela cidade, como nós já estudamos, e ele foi ganhando, foi constituindo uma igreja, ficou ali 1 ano e meio doutrinando aquela igreja. Deus usou Paulo para fazer milagres. A Bíblia não diz o que fez lá. Deve ter curado enfermos, deve ter expulsado demônios, deve ter trazido revelações da parte de Deus sobre fatos que estavam escondidos. Então, aquele povo viu Paulo ser usado por Deus para fazer milagres, para construir uma igreja, para salvar almas, para juntar um rebanho que tem esperança. Poucos anos depois a igreja esqueceu isso, estava dando ouvido a pregadores falsos. É doloroso isso, não é não? Você vê o que pode acontecer conosco quando nós nos apartamos, como Paulo diz, da simplicidade de Jesus Cristo.
Aquele povo queria todas as coisas rebuscadas. Quem pregava melhor, quem falava mais bonito, quem era mais filosófico nas suas apresentações. E com esse comichão nos ouvidos, eles foram se apartando da simplicidade do Evangelho. A maneira de Paulo falar, de ensinar, de pregar já não era mais satisfatória. Porque ele não fala bonito. Aqueles caras que vêm todo bonitões, assim, todo imponentes, esse sim é digno de ouvir. Mas olha Paulo, o cabra feio, lembra que nós falamos semana passada? Cara feio, desconjuntado, feio mesmo, Paulo, doente, mirrado, enquanto os outros superapóstolos, todos bonitões, falando bonito, passam horas falando filosoficamente. Isso sim, isso é se separar da pureza, da simplicidade do Evangelho. Eu vou falar com dor no coração para vocês, com dor no coração. Depois que eu comecei a fazer a faculdade de teologia, eu comecei a perceber isso mais claramente. Como isso está entranhado no meio acadêmico. Eu li um estudo sobre uma das igrejas da Apocalipse, daquelas 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, um estudo do ponto de vista erudição, retórica, espetacular. Eu cheguei a ficar com inveja da maneira como a pessoa escreveu aquilo, mas vazio de conteúdo espiritual. A pessoa fez uma pesquisa espetacular, escreveu maravilhosamente, mas não acrescentou nada. E esse estudo dessa pessoa se tornou uma referência no meio acadêmico de teologia, para a gente poder acompanhar o estudo e se basear nele. E é muita coisa assim, meus irmãos, é muita coisa assim. Eu não sei se eu falei para vocês, eu estou tendo muita dificuldade para fazer meu TCC. Já estamos no 2º semestre, eu não comecei a fazer ainda. Eu queria escrever sobre os perigos do diálogo interreligioso, que é aquele tal que você respeita a religião de todo mundo, porque Jesus está em todas as religiões, é o mesmo Deus, e consequentemente você não precisa evangelizar, certo? Eu quero escrever sobre os perigos disso para o povo crente e as contradições à palavra de Deus. Eu pedi orientação para o meu professor de teologia na faculdade. Ele respondeu dizendo que não existe problema nenhum entre o diálogo interreligioso e a fé cristã, que eu não preciso escrever contra isso. O quê? O quê? Um pastor evangélico, professor de teologia, doutor em teologia, cristão, dizer para mim que não existe problema nenhum? Onde está, segundo aos Coríntios, capítulo 6, que Paulo diz que consenso há entre Cristo e Belial, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, entre a justiça e a injustiça? Então nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. A gente vai estudando, vai meditando, vai procurando novas fontes de águas para beber, porque a simplicidade já não serve mais. As coisas comuns já não servem mais, é feijão com arroz. E a gente vai procurando coisas rebuscadas, gente que fala bonito, e a gente vai se apartando da simplicidade de Jesus Cristo. E não quer ouvir nem o apóstolo Paulo pregar mais. Nem aquele homem que fez milagres em nosso meio não serve mais. Essa era a situação da igreja de Corinto. Irmãos, vamos voltar para a simplicidade da palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos voltar, irmãos. Não vamos encher nossa cabeça de minhoca e querer ficar com comichão nos ouvidos. E Paulo falou que esse é um sinal dos fins dos tempos. Ele escreveu para Timóteo que nos últimos dias, diz expressamente o Espírito Santo, os homens sentirão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências. As pessoas têm sua tendência natural e querem satisfazer essa tendência de ouvir e de ver. E nós estamos vendo o mundo evangélico sendo corrompido por isso. Tem gente que quer ver milagre, tem gente que quer dar ordem para Deus, eu determino a minha bênção. Tem gente que bota Jesus contra a parede até lhe dar a bênção. O que é isso, gente? Será que nós estamos vendo a igreja de Corinto vivendo nos nossos tempos novamente, por causa de perdermos a relação com a simplicidade de Jesus Cristo? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. É tão simples. É tão simples. Jesus pregava sem grandes retóricas. Os guardas que foram mandados pelos fariseus para prendê-lo voltaram de mão vazia. Não trouxeram esse Jesus, não? Não. Mas por quê? Porque nunca alguém falou para nós como esse homem fala. A palavra dele não era uma palavra rebuscada.
era uma palavra que vinha de Deus para o coração do ouvinte. Uma palavra simples, mas que penetra no coração. Isso é que é importante. Você não precisa fazer faculdade, nem ter diploma, nem fazer seminário para pregar o Evangelho do Senhor e para viver uma vida simples em Jesus Cristo. Não, basta depender do Espírito do Senhor e se fixar na simplicidade da palavra de Deus. É difícil de entender alguma coisa? Sim, é difícil. Mas nem por causa disso a gente vai ficar correndo para cisternas rotas, bebendo águas sujas, só para a gente entender uma coisa que está difícil. Eu não estou falando contra os cursos de teologia, contra você estudar ou deixar... Não! É bom estudar, mas é preciso ter discernimento para permanecer na simplicidade e na pureza. Eu peço a ajuda de vocês em oração, porque em nome do Senhor Jesus eu quero fazer meu trabalho de TCC. A semana que eu passei orando com o Renielson, quase todos os dias eu pedi para o Renielson orar por mim por esse propósito. Ainda está difícil, viu, Renielson? Ajude em oração ainda, por favor. Peço oração na Casa da Paz, peço oração na minha casa, aos irmãos, amigos, e peço a vocês também, porque eu quero falar a verdade. Eu não quero seguir o caudal, a correnteza daqueles que estão indo, querendo só floreios nos ouvidos. Eu quero simplicidade, quero falar a verdade. Se eu levar nota baixa no TCC, porque eu não segui o politicamente correto, eu vou estar feliz, porque Jesus teve nota baixa e foi levado para a cruz. Paulo teve nota baixa. Nós estamos estudando. Dos apóstolos, todos os apóstolos de Jesus, o único que morreu de morte natural foi João. E mesmo assim foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, ficou preso na ilha de Patmos para morrer doido. Quer dizer, todos os apóstolos de Cristo tiraram nota baixa no TCC. Porque a faculdade do mundo, a teologia do mundo, não admite que a gente seja politicamente incorreto. Não admite isso. Mas não importa. Eu prefiro ser reprovado na faculdade, mas eu não quero ser reprovado no reino de Deus. Então eu peço a ajuda de vocês, tá bom? Isso está sendo gravado, isso aqui eu vou colocar no YouTube. Se um dos meus professores ouvir, que ouça. Aliás, eu sou mais velho que meus professores lá, que ouçam, paciência. Podem me reprovar por antecipação, mas eu não quero perder meu relacionamento na simplicidade do Senhor Jesus. Aquele com quem eu converso quando eu quero, e Ele me ouve. Aquele com quem eu falo, com todos os meus erros eu falo, e Ele me ouve e me responde. É esse. Eu posso perder o bom relacionamento com os doutores, mas com o Senhor Jesus eu não quero perder nunca. E Paulo passou por isso, né? Que sofrimento, irmãos. Se você ler toda essa carta de uma vez só, você, pensando no sofrimento de Paulo, você vai chorar. E só esse capítulo aqui já é pesado, né? E nós vamos continuar. E Paulo diz, eu não sou inferior a eles. Aí ele começa a dizer, versículo 7, porventura eu pequei, humilhando-me a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados, porque de graça eu anunciei o Evangelho de Deus a vocês. Eu despojei outras igrejas. A palavra despojar aqui é roubar, o verbo original grego significa roubar. Ele quis chocar os crentes de Corinto. É como se ele dissesse, sabe quem financiou minha obra missionária aqui em Corinto? Vocês que têm dinheiro, mas sabe quem foi que financiou minha obra missionária? Foram os macedônios, os irmãos paupérrimos da Macedônia. Então é como se eu tivesse roubado deles para vir pregar para vocês. Isso é um tapa na cara, né? O versículo 9 ele diz isso, quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, quer dizer, quando eu passei apertado, eu não fui pesado a nenhum de vocês, porque os irmãos quando vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei e ainda me guardarei de ser pesado a vocês. Quer dizer, eu até agora eu não quis que vocês me sustentassem. E vou continuar desse jeito. Quando Paulo começou a trabalhar em Corinto, a Bíblia diz lá no livro de Atos que ele chegou lá e ele conheceu um judeu chamado Áquila, com a mulher dele Priscila, que eram evangelistas na época. Eles tinham sido expulsos de Roma porque o imperador Cláudio, se não me engano, mandou todos os judeus saírem da cidade de Roma, então eles foram parar lá no mundo grego e foram parar em Corinto e Paulo os conheceu. E Priscila e Áquila eram fabricantes de tendas e Paulo também era. Então ele se encontrou com esses dois lá e começou a trabalhar, a fabricar tenda. Gente, você ir para uma terra inóspita, outra cultura, outro idioma, ser perseguido pelos seus patrícios judeus que não querem que você pregue,
e você ainda tem que trabalhar, passa o dia pregando o evangelho, vai aos finais de semana para a sinagoga e depois fica fabricando tendas para poder ter o que comer, só por aí a gente já começa a ver as dificuldades de Paulo. E Paulo desde o começo foi assim, e quando a igreja foi sendo constituída e o povo tinha dinheiro, Paulo não pediu ajuda financeira para eles, e está dizendo, eu não pedi e não vou pedir nunca. Isso mostra que esse homem foi usado por Deus, talvez até sem saber, para fazer isso. Por quê? Porque depois apareceram os falsos apóstolos, só vem a nós, cadê o dinheiro? Faça salva, opa, eu preciso mais, porque eu vou viajar. Os outros apóstolos falsos faziam isso, e Paulo mostrou, diz aqui nas entrelinhas, graças a Deus que eu nunca dependi de vocês, para que nunca vocês me comparassem com esses assaltantes. Então, irmãos, veja só, Paulo passou por muita dificuldade, 1 ano e meio evangelizando lá, muita dificuldade. Mas era de Deus. Tinha um resultado doutrinário nisso. Como é que a gente traz isso para os nossos dias? Vamos procurar entender o que está acontecendo na nossa vida. Vamos procurar tomar decisões alinhadas à palavra de Deus, porque praticamente sempre Deus está nesse negócio. A gente sofre por amor do Evangelho. Não é sofrer por sofrer, não. Não é sofrer porque fez besteira. É sofrer por amor do Evangelho. A gente passa por aperto. Pode não ser financeiro, pode ser de outra natureza, pode ser perseguição, pode ser inimizade de parentes, de amigos que viram as costas para nós. Mas vamos entender que pode haver um propósito nisso tudo. Fique firme na palavra do Senhor, fique firme na simplicidade de Cristo Jesus e continue a fazer a obra apesar do sofrimento e das dificuldades. Porque Deus pode ter um propósito, às vezes você vai descobrir só lá no céu. Quantas pessoas morreram servindo a Cristo, não sabendo por que sofreram tanto, e um dia que nós vamos chegar no céu, vamos passar pelo tribunal de Cristo, Deus vai dizer, olha, vem cá que eu vou dizer para você agora, tintim por tintim, por que você passou por isso, e você ficou com a impressão de que eu não estava vendo. Venha ver. Olha o resultado agora. Nessa hora nós vamos glorificar o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque eu passei por essa luta, passei por esse sofrimento, morri sofrendo, mas agora estou vendo os frutos do meu trabalho, que Deus salvou almas e me usou e eu não estava sabendo. Vale a pena. Nós temos que ter toda a confiança em Jesus Cristo para poder fazer isso, certo? Nós que somos militares, assim como outros irmãos aqui, se nós formos para a guerra, ou até na paz, quando o superior dá uma ordem, a gente não pode ficar discutindo, né? Nós aprendemos desde o primeiro dia, né, que nós entramos para a Força Aérea, para a vida militar, nós aprendemos que hierarquia e disciplina. É sim senhor, não senhor. Mandou fazer, vão fazer e depois volta e presta o resultado da missão cumprida. E na vida militar tem muito disso. Ó, você, Adilson, pega lá aquela meia dúzia de soldados, vá e derruba aquele ninho de metralhadoras. Você está olhando a bala comendo, o morteiro explodindo, mas foi meu comandante que mandou. Se eu não obedecer, todo o planejamento dele vai ser furado, eu vou. E vai arriscar a vida. Não é assim na vida militar? Não é assim? E o nosso comandante Jesus Cristo? Nós vamos obedecer ao mandamento do Senhor Jesus Cristo ou não? Nós vamos cumprir a ordem dele de ir e confrontar o inimigo ou não? Senhor, será que eu vou voltar vivo? Não sei. O que eu quero é que você cumpra a sua missão. Esse é o nosso comandante. E Jesus diz, não se incomode com isso. Deixe a sua segurança nas minhas mãos. Apenas faça o que eu estou dizendo para você fazer. E se a gente morrer? A gente vai para o céu, né? A gente vai para o céu e vai encontrar Jesus dizendo, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que maravilha. Aí quando a gente ouvir essas palavras e vir o que é o céu, a gente vai falar, ah, valeu a pena. Eu faria de novo, faria até pior. E assim Paulo fazia, porque ele já tinha essa consciência. Versículo 11, Paulo diz, mas por que eu faço isso? Será porque é porque eu não amo vocês? Aí ele diz, Deus sabe quanto amo vocês. Eu estou fazendo tudo isso justamente porque eu amo vocês. Então, Paulo já tinha consciência de que o sofrimento dele, as penúrias dele, iam resultar numa obra de maior edificação para os irmãos de Corinto.
Pula para o versículo 13, porque eu vou comentando de alguma maneira esses versículos. Vamos ligar os versículos 13 e 14 agora, que isso aqui é uma bomba. Versículos 13 e 14. Pois os tais são falsos apóstolos. Aí começou, né? Tapa na cara e chute na canela. Os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, quer dizer, são enganadores, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. A palavra disfarçar aqui, em grego, é um palavrão desse tamanho. Está difícil até de ler aqui, porque está escrito em grego mesmo. Metaskematsonenoi. Disfarçar. Eles se disfarçam, esses fraudulentos se disfarçam. É a mesma palavra empregada no versículo seguinte, quando Paulo fala de Satanás. Olha a acusação que ele está fazendo para aqueles pregadores falsos. Eles se disfarçam do jeito que Satanás se disfarça. E Satanás se disfarça. Ele está dizendo, não, eu não fico impressionado com esses falsos apóstolos se disfarçando em apóstolo de Cristo, porque Satanás faz isso, ele se disfarça em anjo de luz. Quer dizer, Satanás pode aparecer para algumas pessoas como se fosse um anjo brilhante, do jeito que esses caras estão fazendo no meio de vocês. Eles vêm como se fossem apóstolos de Cristo. Isso significa o que para nós? Hoje, século 21, significa o quê? Isto, ó, de olho, ó. O cara está pregando, está ensinando, está doutrinando, ó, eu estou de olho em você, hein? Sou apóstolo, ó, estou de olho em você. Por que você está de olho em mim? Eu não sou servo de Deus? Não, eu quero ver o que você está falando, se está dentro da palavra de Deus. Porque parecer bonito, falar bonito e brilhar, até Satanás faz isso. É isso que o Paulo quis dizer. E essa é a nossa obrigação. Paulo estava dando uma indireta nos nossos irmãos de Corinto, porque eles não estavam exercendo esse papel de vigiar sobre aqueles que estavam pregando coisa errada. Nós temos que fazer isso. Nós temos que tomar cuidado com a simplicidade, a pureza doutrinária. Por quê? Porque Paulo, falando indiretamente, está dizendo, Satanás pode estar perfeitamente nesse negócio usando esses homens. E versículo 15 diz, e não é muito, quer dizer, não é de admirar, porque também os seus ministros, quer dizer, os ministros de Satanás, olhem só o que ele diz, né? Porque os ministros de Satanás se disfarçam. Outra vez ele usa a mesma palavra que ele usou para os obreiros disfarçar, para Satanás disfarçar, ele fala que os ministros de Satanás, a mesma palavra em grego. Ele diz assim, os seus ministros também se disfarçam em ministros da justiça, quer dizer, eles não pregam a justiça, eles fazem de conta, eles se disfarçam. O fim dos quais será conforme as suas obras, quer dizer, eles vão pagar pelo que estão fazendo. E a partir do versículo 16, Paulo começa a falar a respeito de si mesmo. Ele dizendo, ó, continue a me ouvir como se eu estivesse meio doidinho, tá bom? Como se eu estivesse meio fora do juízo. Porque você pode perceber que Paulo nunca gostou de se gloriar. Ele nunca gostou de falar que eu sou isso, sou aquilo. Ele sempre dizia que ele se gloriava nas igrejas. Ele dizia assim, eu me glorio de vocês, porque eu trabalhei com vocês e eu fico muito feliz porque Deus edificou uma igreja. Então ele se gloriava no resultado da obra que Deus fez através dele. Ele dizia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Mas aqui Paulo está dizendo assim, ó, eu vou sair um pouco de mim, tá? O que eu estou falando aqui não é através de Jesus. O que eu estou falando aqui é como se fosse um homem fora de juízo. Veja se esses apóstolos fazem o que também passaram pelo que eu passei. Aí ele começa a dizer, versículo 22, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Então, quer dizer, até aqui nós empatamos. Porque o que eles são, eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Aí ele começa a divergir dos caras. Eles se dizem ministros de Cristo? Eu mais ainda. Aí ele começa como se ensoberbecer. Eu mais ainda. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, eles passaram por isso? Prisões, muito mais. Açoite sem medida. Os romanos açoitavam com varas as pessoas, e muitas pessoas não conseguiam sobreviver aos açoites, morriam. E Paulo foi açoitado, está dizendo aqui. Em perigo de morte, muitas vezes, eles passaram por isso que eu passei. Dos judeus, 5 vezes eu recebi 40 açoites menos 1. Por quê? Porque os judeus, pela lei, só podiam dar 40 chibatadas numa pessoa.
Se desse 41, o chicoteador, o algoz, como chama? Esqueci, fugiu a palavra. O verdugo ali. As mais difíceis eu estou lembrando, né? A palavra mais fácil que é o carrasco. O carrasco, se desse mais de 40 chibatadas, ele ia pagar por isso. Ele seria castigado também. Então os judeus, para não correr o risco, contavam até 39 e paravam. Mas tinha gente que morria com menos do que isso. Quando a pessoa era mais fraquinha, davam 9 ou 10 chibatadas para a pessoa aguentar. E a lei dizia que era com toda a força de um braço só do cara que chicoteava. Era um chicote feito com uma tira de couro, dividida em 3 ou 4 pedaços. Às vezes pregava um pedaço de madeira ou um pedaço de metal nas pontas. É duro, né? Paulo disse que passou por isso 5 vezes, ele levou 39 chibatadas. Eles passaram por isso, esses falsos apóstolos. 3 vezes fui açoitado com varas e fui apedrejado uma vez. Ele foi apedrejado quando saiu de uma cidade e o pessoal achou que ele estava morto. Esse é de 5 minutos, né? É o de 5? Tá. O pessoal achou que ele estava morto. Depois que todo mundo foi embora, ele levantou, sacudiu a poeira e foi para outra cidade evangelizar. Eles fizeram isso, esses imitadores. Em termos de nacionalidade e de religião, eu sou igual a eles. Mas isso, eles passaram por isso? Eles sofreram junto com Jesus Cristo para pregar o evangelho para vocês? 3 vezes sofri naufrágio, um dia passei no abismo do mar, viagens, muitos perigos, perigo de rio, perigo de salteadores, perigo de pessoal da minha raça, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalho, fadiga, vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Uma vez ele escreveu para um obreiro, acho que foi Timóteo, dizendo, quando você vê atrás a capa que eu deixei em Trode. Por que isso? Porque a capa era a proteção do pobre nos dias de frio. Paulo passava frio. Paulo passou fome. Paulo passou a noite acordado. Paulo naufragou várias vezes, apanhou que nem cachorro por causa de pregar o evangelho. E ele diz assim, eles passaram por isso? Eu paguei com o meu próprio conforto. Eu passei fome, eu passei frio. Eu fiquei sem roupa para vestir. Eu fui desprezado por todos os lugares onde eu passava. Tudo por amor do evangelho, para poder chegar até vocês e ver vocês livres e poder apresentar vocês para Jesus Cristo. Eles fizeram isso ou eles só querem saber do dinheiro de vocês? Inclusive isso é aplicável aos nossos dias. Esses apóstolos, gente, tem gente que não se contenta mais de chamar apóstolo hoje em dia. O dono de uma das igrejas aí é o patriarca. E existe uma outra igreja em que o dono da igreja se chama de pai apóstolo e a mulher dele é mãe apóstola. É ridículo isso, mas aí são nossos dias. Eles passaram por isso que Paulo passou? Versículo 29. E quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza e que eu não me abrase? Quer dizer, além de tudo isso que eu passo do lado de fora do meu corpo, todo esse sofrimento, ainda tem um sofrimento psicológico. Quando eu penso nas igrejas que eu instalei por aí, eu fico preocupado, será que eles não estão se desviando? Será que não tem alguém que está dando ouvido a falsas pregações? Olha, quando alguém se escandaliza, eu fico sabendo, eu ponho a mão na cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer para resolver? Paulo sofria por causa dos crentes. Ele sofria fisicamente, sofria psicologicamente. Ele entregou a vida totalmente para servir o Senhor Jesus por amor da igreja. Então você veja, irmãos, ele praticamente encerra, né? Mas na nossa discussão sim, versículo 31, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não estou mentindo. Irmãos, esta é a realidade de uma pessoa que entrega a sua vida totalmente para o Evangelho. Nós cantamos que entregamos nossa vida totalmente para Jesus. Nós cantamos. Mas será que isso é verdade na prática? Porque se a gente faz metade do que Paulo fez, pode ser que a gente não tenha entregue totalmente. Não estou dizendo que a gente vai ter que naufragar, apanhar, tudo agora para mostrar que entregou. Não. O que eu quero dizer é que nós temos que estar disponíveis para isso acontecer conosco, se Deus assim quiser. E a gente não desistir. Contradições, contrariedades, sofrimento, problemas vão ocorrer? Claro. Como Jesus falou, Paulo falou, né? Aquele que quiser servir Jesus piamente, padecerá perseguições. Jesus disse, o mundo vos odeia. Se o mundo me odiou a mim, também vai odiar vocês, vai aborrecer vocês.
O que eu quero saber é se nós estamos dispostos a pagar o preço para ir até o fim. E não nos esconder. Porque a gente pode permanecer crente, mas se esconder do sofrimento. Não fazer a obra de medo, de vergonha, de passar por essas coisas. E Paulo está dando uma lição a nós aqui. Não podemos esconder a verdade. A verdade é muito simples, nós devemos viver a verdade e dizer, está aqui, ó. Está aqui. Você vai me perseguir por causa disso, mas eu vou falar a verdade para você. Às vezes a gente ouve muito desaforo aí evangelizando, não é não? Pregando a palavra, ouve desaforo. Eu ouço isso de parentes. Natália é testemunha de gente muito amada e muito querida quando toca no assunto da religião, mas isso ainda é pouco, perto do que Paulo passou, né? Irmãos, vou repetir para finalizar. Nós estamos no tempo do fim. E eu vou repetir isso sempre que puder. É bem provável que nós estejamos tendo a honra, o privilégio de ser a igreja do arrebatamento. É altamente provável que seja isso. Mas a coisa vai ficar difícil até o dia do arrebatamento. Como Jesus disse, muitos se escandalizarão. Quer dizer, vão abandonar a fé. Vamos ficar firmes, irmão. Vamos nos unir e se o sofrimento vier, vamos ficar mais perto ainda um do outro. Vamos esquecer nossas diferenças e vamos levar o Evangelho. Porque de repente a gente apaga aqui e acorda no céu e pronto, acabou. E o Senhor nos recebe. Amém, irmãos? Amém? É isso mesmo? Vai ser assim conosco? Em nome de Jesus.